Olá, pessoal. Meu nome é Alcileia Teixeira Lima, sou advogada, tenho 33 anos de experiência na área civil e, obviamente, na área de família, que é a que eu mais gosto de trabalhar. É muito importante o assunto que eu vou tocar hoje, sobre família disfuncional. E aí vocês poderiam me perguntar o que uma advogada teria para dizer sobre família disfuncional, tendo em vista que isso é um ramo da psicologia. Olha, o que é uma família disfuncional? Primeiro vamos falar um pouco sobre família disfuncional. Família disfuncional é aquela família em que os conflitos, a má conduta, a agressividade entre os membros, elas ocorrem com bastante frequência. A gente não pode aqui, hipocritamente, dizer que uma família consegue conviver os 365 dias do ano em plena harmonia, em plena paz. Obviamente são seres humanos, os seres humanos têm as suas características pessoais e dentro de uma família temos pessoas diferentes. Então, obviamente existem conflitos. Ocorre que esses conflitos eles têm que ser poucos conflitos, ninguém aguenta um ambiente repleto de conflitos e esses conflitos acontecendo diariamente e com bastante constância. Por que não conseguem? Porque isso vai minando a energia da pessoa, vai minando o psicológico e o emocional. Então, quando a família está num patamar em que essas agressões, elas são cotidianas, elas são rotineiras e isso vai aumentando cada vez mais porque você um dia é agredida de uma forma, verbalmente, outro dia tem um abuso psicológico. Então, essas más condutas, elas vão acontecendo. O que pode acontecer com essa família? Ela entra num círculo vicioso em que fica um ambiente tóxico. Aí nós chamamos de família disfuncional. Um membro ataca o outro membro, né? E eles se atacam mutuamente, né? Nem sempre temos que acabar também com o mito do eterno agressor. Para haver um agressor, tem que ter uma vítima e a vítima alimenta o agressor. Nunca é um só. Então, para existir uma família disfuncional, tem que haver essa simbiose, porque as pessoas, os membros daquela família, eles têm que se cuidar, tá? Então, cada um aí que está me escutando é que pode fazer uma avaliação se a pessoa tem uma família disfuncional ou não, se ela é funcional. Se forem brigas esporádicas, conflitos esporádicos, isso é normal, todo mundo tem. É igual casamento, não existe um casamento em que 365 dias do ano não existe nenhum conflito, né? Porque uma família, ela tem várias questões para olhar, tem um aspecto financeiro, tem um aspecto da higiene, tem um aspecto da divisão das tarefas, tem um aspecto da sua expectativa diante de um casamento, tem o que você espera que seus filhos te dão como resposta, né? O pai e a mãe, apesar de dar aquele amor incondicional entre aspas, porque você está dando seu amor inteiro, mas quando você cria aquele filho, você paga uma faculdade, você quer que aquele filho também te dê um retorno, que ele vá para a sociedade, ele se comporta como um cidadão de bem, ele tem um emprego, não precisa ser milionário não, mas que ele consiga sobreviver, consiga ter uma atividade. Então, as pessoas elas têm que se desenvolver. Quando todos os membros da família se desenvolvem em seus aspectos psicológico, emocional, afetivo, de maneira razoável, de maneira equilibrada, nós temos a família funcional. Quando existem numa mesma família pessoas que estão muito infelizes, pessoas que visivelmente estão deprimidas e estão ali convivendo com a possibilidade de se tratar de uma família disfuncional é muito grande. Obviamente, quem é capaz de avaliar isso é um profissional da área, um psicólogo. E aí vocês me perguntariam, então por que uma advogada está tocando nesse assunto? Porque nós, advogados civilistas,
né, e que o direito de família está no ramo do direito civil, quando as pessoas nos procuram, os casais nos procuram, ou só a mulher, ou só o marido, ou pessoas que vivem em união estável, quando elas nos procuram para dissolver uma união estável ou fazer um divórcio, é porque a disfuncionalidade já vem acontecendo há muito tempo. Ou acontece naquele casamento e naquela união, ou eles vêm de famílias disfuncionais. Você aprendeu numa família disfuncional como que o seu pai trata a sua mãe, como sua mãe trata o seu pai, e você está repetindo na sua família. Muitas vezes eu tenho feito agora nos meus atendimentos, muitas vezes que o casal procura enxergar quais os direitos e os deveres no casamento que um deles ou os dois não estão cumprindo. Porque ninguém vai para um casamento, né? Ou pelo menos não deveria ir, né? Não deveria ir casar só porque a sociedade cobra que a mulher deve ser casada, ou a família pressiona para que o rapaz se case, ou tem uma idade para se casar. Ninguém deveria fazer isso, não deveria, né? Mas a gente vê que isso acontece. As pessoas se preocupam com o vestido de noiva, com a festa, às vezes em planejar a compra de imóveis, às vezes comprar um imóvel. Essa parte material, as pessoas se preocupam, né? Às vezes se preocupam com a parte sexual, tá certo, sexualmente tá dando certo, mas eu não vejo quase ninguém se preocupando quais são os direitos e os deveres no casamento. A pessoa acha que é só uma maravilha que vai encontrar. A maioria dos casais que nos procuram para se divorciarem ou dissolverem uma união estável não sabe o que é uma mútua assistência, né? Não sabe, o dever de fidelidade é óbvio, né? Todo mundo sabe. Mas não sabe os outros deveres do casamento. E como é que você vai se comprometer com a pessoa, vai casar com a pessoa sem saber que essa instituição chamada casamento tem direitos, mas também tem deveres, né? Então você às vezes casa e você leva para o casamento aquele modelo de família que você veio, que tanto pode ser funcional ou disfuncional. Então, eu passei a fazer atendimentos de divórcio e dissolução de união estável com questionários, com conversas, né, para que as pessoas pensem e reflitam um pouco como ela se situa naquela instituição chamada casamento. Porque senão, gente, não precisa nem de muita reflexão, né? Vai divorciar, vai casar de novo, vai divorciar, vai casar de novo e vai levar o mesmo padrão de comportamento, né? Aquele mesmo padrão de comportamento, de disfuncionalidade, né? Há muito tempo a justiça tem trabalhado com constelações familiares e outros tipos de mecanismos, porque não é o fato de você fazer um divórcio no papel, fixar uma pensão, fixar o direito de visitas, que está resolvida a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua vida com filhos. Se você não resolve isso internamente, você não compreende o que é uma união, o que é uma família funcional, o que é uma família disfuncional, não adianta você entrar em outro casamento, entrar em outra união, né? A primeira coisa é se conscientizar. Eu dou conta de estar em um relacionamento para me comprometer com direitos e obrigações com esta pessoa? Eu sei o que é uma mútua assistência? Ou eu só gosto da pessoa quando ela está bonita, cheirosa, com dinheiro no bolso, bem empregada, feliz, satisfeita, bem-humorada e sorridente? Isso eu não estou falando de homem nem mulher, tá, gente? Estou falando de maneira geral, tá? Então, tudo isso a gente tem que ver
qual é o tipo de educação que a gente teve, o que a gente presenciou na família da gente, o que a gente levou como valor e se esses valores precisam ser revistos para o nosso próprio bem, para o nosso próprio conforto, bem-estar, felicidade, né? A nossa felicidade e de quem está com a gente, né? E aqui, gente, não tem nenhum viés religioso, moral, nada disso. Apenas com foco na felicidade e no bem-estar. E, obviamente, de não causar dano às outras pessoas, né? Uma pessoa que não está preparada para o casamento ou para o compromisso não deveria nem se casar. Ninguém é obrigado a casar, gente, bobagem. Que bobagem esse negócio de todo mundo casar. Ninguém é obrigado a casar. Mas se quer casar, que saiba o que é um casamento, né? Porque uma família é o seio da sociedade, sim. Quando ela cumpre a sua tarefa de ser um berço em que as pessoas se desenvolvam de forma plena. O que é desenvolvimento de forma plena? É você se sentir integrado, se sentir pertencente àquele grupo, você conseguir se desenvolver com a sua personalidade e não que as pessoas, às vezes, querem de você, né? O seu pai sonha que você seja um juiz, você não quer ser juiz. Ele pode continuar lá com o sonho dele, que você seja um juiz, você não quer ser juiz, né? De repente você quer fazer brincos bonitos de prata para vender na feira hippie. Você é feliz assim, entendeu? Então, assim, existe um respeito pelas pessoas, né? Você é uma pessoa que dentro daquela casa, você foi educada a ter determinadas responsabilidades e não escravizar nenhum dos membros. Família funcional é isso, ela funciona de forma que as pessoas não se sintam oprimidas. Porque pode ter certeza, gente, quando chega no escritório para divorciar, quando chega uma pressão ou quando chega a ter algum tipo de violência doméstica, a disfuncionalidade já começou a acontecer. Ou na família anterior, que a pessoa traz o pacote e despeja ali na nova família, ou a disfuncionalidade começou a acontecer na família que essa pessoa criou. E não precisamos disso. Hoje em dia a gente tem muitos recursos para podermos ser pessoas conscientes e responsáveis por nossa própria felicidade, sem querer culpar pai, mãe, parentes, o outro é ele que é culpado, se eu trocar de marido vai dar certo, se eu trocar de esposa vai dar certo. Não, se você tiver consciência do seu papel no relacionamento. Eu tenho umas perguntinhas aqui que eu gostaria de colocar para vocês. O seguinte, vamos para vocês pensarem um pouco. Frase 1. Família é quem a gente escolhe porque sangue até pernilongo tem. Isso é típico de quem desistiu da família, né? Tem tantos conflitos com a família que joga essa piadinha aí, né? Família é quem a gente escolhe porque sangue até pernilongo tem. Não, família é quem te pôs no mundo mesmo, você queira ou não. É seu pai, é sua mãe, são seus irmãos. E depois é a pessoa que você casou e os seus filhos, né? Essa é a sua família. Não importa se você não dá certo com eles, não importa se você conviva com eles, não importa nem se você gosta deles. Mas família é quem te colocou no mundo ou quem você se casou e gerou filhos ou não, tá? Então isso aí é a primeira frase. A segunda, ruim com ele, pior sem ele. Que bobagem, né, gente? Mas pode ir refletindo aí, tá? Não vou nem responder mais, só vou jogar as frases. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vou deixar para vocês analisarem. E essas frases que as pessoas vão fazendo aí, umas frases de efeito, que servem só para a gente refletir mesmo, né? Até que ponto as pessoas vão criando frases e situações para encobrir inverdades. Melhor com ele,
pior sem ele, que bobagem. Se você apanha todo dia da pessoa, se a pessoa te faz sofrer, você vive chorando, como que é melhor com ele? Melhor é sem ele mesmo, a léguas de distância, se ele puder ir para Marte é melhor. Então, que bobagem, né? Melhor é uma pessoa bacana, que te respeite, que goste de você, sendo você magra, gorda, bonita, feia, rica, pobre, entendeu? Então tem certas coisas, certos padrões e frases que trazem muito mais cegueira para a gente do que alegria e transparência, né? O ser humano foi feito para ser feliz, né? Para ser feliz. E esse caminho, gente, cada ser humano que escolhe, tá? Não existe receita de bolo, mas existe sim estudo. Existe você conhecer uma instituição que é casamento, o que a lei fala sobre casamento, quais são os direitos que você tem, quais são os deveres que você tem. Olha, doutor, eu estou seguindo todos os deveres, mas eu não tenho direito nenhum. O meu marido tem todos os direitos, mas ele não segue nenhum dos deveres. Está errado, né? A coisa tem que ser equilibrada. Então, é esse o recadinho que eu queria dar para vocês. É a primeira vez que eu gravo um vídeo, espere melhorando com o tempo, tá? Porque eu quero ter mais contato com vocês. Um abraço e tudo de bom.